Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Vem mais de Deus aprender, fortalece e faz crescer. É domingo de manhã na EBD. Os jovens aprendendo, adultos sim estão, também os pequeninos, as crianças. Que legal! Oh, que momento sem igual, cresce na fé e no saber, vem com a família pra IBD. Vem com a família pra EBD. Vem pra EBD. A paz do Senhor, queridos, estamos iniciando mais uma videoaula de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na aula de hoje nós comentaremos a lição de número 2 das lições de adultos, que neste trimestre está com o tema O Verdadeiro Pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Amém? Não se esqueça, meus amados irmãos, você que está nos acompanhando pela primeira vez, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, deixe o seu like, deixe o seu joinha, comente nosso vídeo, compartilhe o nosso vídeo com seus alunos, com a sua escola bíblica dominical. Amém? Nos abençoe com a sua inscrição. Não se esqueça também que na descrição desse vídeo nós temos um link que dá acesso a um teste online. Teste este fácil, rápido e simples. Também tem um link que dá para os irmãos fazer um download do teste online em PDF. Amém? Então vamos comentar a lição de número 2, a atuação do Espírito Santo no plano da redenção. Texto áureo encontra-se no livro de Atos, capítulo 31. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Verdade prática. A atuação do Espírito é contínua e dinâmica na igreja, na vida dos crentes, e os conduz desde a convenção até o final da jornada cristã. A leitura bíblica em classe encontra-se no livro do evangelista João, capítulo 16, dos versículos 7 ao versículo 13. Amém? Então vamos comentar a nossa lição de número 2, a atuação do Espírito Santo no plano da redenção. Na lição passada nós estudamos um pouco sobre a pessoa do Espírito Santo. Vimos ali naquela lição de número 1 que não existe essa hierarquia, como muitos tentam hierarquizar a atuação na trindade, de um estar sobreposto sobre o outro, mas não existe. Todos estão em igual pé, ou seja, eles são os mesmos em poder, glória e majestade. O mesmo, Pai, Filho e Espírito Santo estão no mesmo, porque eles são um. É o Deus Trino habitando em um. Então é como conhecemos como a pericorese, a habitação das pessoas da Trindade em uma única pessoa. Ou seja, o que significa esse termo que nós comentamos na nossa aula passada? É a pericorese. O que quer dizer esse termo pericorese, meu irmão? Nós comentamos disso na aula passada, que é a habitação das pessoas da Trindade uma na outra. Isso é pericorese, é a habitação das três pessoas da Trindade, ou das pessoas da Trindade uma na outra. Porque quando nós falamos de pessoas, nós não estamos falando aqui, como eu falei anteriormente, de hierarquização entre uma ser maior que a outra, não, mas todas estão no mesmo nível, são todas iguais. Nós normalmente falamos primeira, segunda pessoa da Trindade, a terceira pessoa é o Espírito Santo, mas essa hierarquia de primeira, segunda e terceira pessoa, talvez não esteja errado falarmos assim, mas não existe isso de primeira, segunda e terceira, porque nós, quando vamos estudar a Escritura, percebemos que existe texto que o Espírito Santo vem primeiro, depois vem em segundo e depois em terceiro, mas isso não influi. O que não influencia, no caso, é o nosso entendimento. O que nós devemos entender é que as três pessoas da Trindade habitam uma na outra. Elas são uníssonas, ou seja, é o Deus uno trino.
Então nós devemos entender isto. E nesta lição nós vamos falar agora sobre o Espírito Santo no plano da redenção, que é a atuação do Espírito Santo. Então o Espírito Santo como promessa, é o que eu estou falando no primeiro tópico da lição. Ele vem falar que a salvação da humanidade foi um projeto do Deus Trino e Uno, que foi planejado bem antes da fundação do mundo. E a gente percebe que cada pessoa exerce a sua função no plano da salvação. E como nós estamos estudando esse trimestre, o Espírito Santo, sabemos que ele atua na salvação do ser humano. É o que nós vamos ver nessa lição de hoje. Então o autor faz uma introdução nesse tópico primeiro, mostrando a promessa messiânica na antiga aliança e a promessa do Consolador. Então, o que nós vimos sobre a promessa messiânica? Que essa promessa messiânica é anunciada ao longo de todas as Escrituras. Quando nós vamos ler o Antigo Testamento, a Antiga Aliança, nós percebemos que existe essa promessa messiânica que o Salvador virá para libertar o seu povo, para trazer salvação à humanidade decaída. Então existe um plano, meu irmão, e esse plano não era um plano qualquer. Mas esse plano foi executado, foi sim, mas através das três pessoas da Trindade, tanto o Pai, tanto o Filho, quanto o Espírito Santo exerce essa promessa, essa atuação no plano da redenção. E essa promessa messiânica, meu irmão, teve atuação do Espírito Santo sim. Por quê? Porque era o Espírito Santo de Deus que inspirava os profetas, os sacerdotes para anunciar que viria um. Desde Moisés. Moisés foi o primeiro homem que ouviu aquilo ali. Ele sabia da promessa, porque Deus iria levantar um que ele é maior que ele, e traria paz, traria bênção, traria prosperidade, traria juízo e justiça para o povo. Então era a promessa messiânica, que vem acompanhada também pela promessa do derramamento do Espírito Santo. Então a promessa messiânica, ela anda lado a lado com o derramar do Espírito Santo sobre toda a carne na face da terra. Na antiga aliança, meu irmão, nós percebemos que existe uma diferença da atuação do Espírito Santo depois do dia de Pentecoste, quando ocorreu o derramamento do Espírito Santo de forma parcial, não de forma plena, porque de forma plena o derramar do Espírito Santo vai acontecer antes do período milenial de Cristo, porque a promessa de respeito a Israel. Então, quando Israel for salvo, ali sim, no período milenial, seremos sim completada, essa completude do derramar do Espírito Santo irá acontecer de forma plena, mas por enquanto aconteceu de forma parcial. Então, na antiga aliança, a atuação do Espírito Santo era diferente da que acontece depois do dia de Pentecoste. Por quê? Porque na antiga aliança era uma capacitação que vinha sobre algumas pessoas. E nós temos exemplo de algumas pessoas que veio o Espírito Santo sobre aquela pessoa, como Sansão, como Jefité, como Davi, até como Saul, Samuel. Então o Espírito Santo agia de forma pontual. Ele não habitava nas pessoas como habita hoje dentro dos crentes. Ele habita do crente salvo, do crente que anda com Cristo. Porque o homem ímpio, ele está com seu espírito humano adormecido. O Espírito Santo não faz morada dele. Mas o Espírito Santo está ali para convencer o homem do pecado, do juízo, da justiça divina, como veremos nesta lição. Então, na antiga aliança, a manifestação espiritual que o Espírito Santo fazia na vida das pessoas era aquela capacitação para as obras específicas. E o Espírito Santo capacitava mesmo, irmão. Capacitava a pessoa para ser profeta, para ser líder, para receber revelações, para fazer milagres e também para fazer obras artísticas. Por quê? Porque Deus, quando deu o plano do tabernáculo no deserto para que Moisés assim fizesse, o Espírito de Deus veio sobre aqueles homens para fazer o quê? Para fazer conforme tudo quanto Deus tinha mostrado ao seu servo Moisés. Aí chega agora a promessa do Consolador. E quem é o Consolador? É o Espírito Santo, porque Jesus falou: convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Então esse outro Consolador, que tem a mesma essência, a mesma natureza, o mesmo poder, glória e majestade de Cristo, que é o Espírito Santo, só poderia descer da parte de Deus Pai, através de Deus Filho, porque ele deveria cumprir a sua missão na terra para que o Espírito Santo viesse fazer morada na nossa vida.
Então essa promessa do Consolador foi feita também por Cristo. Cristo falou, ele iria enviar outro Consolador. E ele vai estar também conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E Cristo está conosco, meu irmão. Então, meu irmão, esse é o primeiro tópico da lição, que vem falar sobre a promessa messiânica, a atuação do Espírito Santo na antiga aliança e a promessa do Consolador, que culminou com Cristo, prometendo outro Consolador de forma implícita, de forma explícita, nem implícita, de forma explícita, Cristo dizendo, eu tenho que ir, porque se eu não for, ele não virá. Mas Cristo foi, o Consolador veio, porque ele falou, permanecei em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos. E o Espírito Santo veio fazer morada na vida daqueles que aceitam a Cristo. O segundo tópico fala, o Espírito Santo consola e ensina. Ele tem a função de consolador. É o termo grego parakletos, que significa o para, que é ao lado de, o próximo, e o verbo kaleo, que quer dizer chamar. Então, de modo, essa palavra significa defensor, é um advogado, é um intercessor, ele é um auxiliador, ele é um ajudador. E o autor é bem claro quando fala que esse termo aparece 5 vezes no Novo Testamento, 4 se refere ao Espírito Santo e 1 se refere ao Senhor Jesus, naquela passagem que fala que Cristo é o nosso advogado. Filhinho, não pequeis, mas se peguei saber que tem um advogado. Então essa palavra parakletos ali é a única vez que ela se refere a Cristo nesse ponto, mas os outros 4 referem-se ao Espírito Santo. Então o Espírito Santo é o nosso consolador. Ele intercede por nós. Ele está no nosso interior para nos guiar, para nos mostrar o caminho que devemos seguir, o caminho que devemos trilhar, para caminharmos lado a lado com Cristo. Então o Espírito Santo nos consola. Além de nos consolar, ele nos ensina, porque o próprio Senhor Jesus Cristo falou para os seus discípulos. Falou o quê? Quando vocês chegarem de frente às autoridades e não saber o que falar, não vos preocupei. Por quê? Porque o Espírito Santo vos lembrará tudo aquilo que eu lhe ensinei. Então o Espírito Santo, como ele é da mesma natureza de Cristo, tanto em substância, quanto em essência, quanto em glória, poder e majestade, meu irmão, ele veio para ensinar. Porque Jesus ensinou, Deus Pai ensinou, e o Espírito Santo veio para manter. E ele vai ensinar, porque é o que fala no livro de João, capítulo 14, 26, o que é que fala? Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, fala, ele vos ensinará todas as coisas. Além de ensinar, ele vai fazer lembrar tudo quanto vos tenho dito. Então o Espírito Santo, além de ensinar, ele vai lembrar na nossa mente tudo aquilo que Cristo falou isso para os discípulos. Então aqui cai por terra aquela ladainha de as pessoas falam que não precisam estudar as Sagradas Escrituras, porque o Espírito Santo vai ensinar ele. Mas a Bíblia fala, ele vos ensinará todas as coisas, vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Então se ele vai fazer eu lembrar, é porque eu parei em algum momento para escutar, para estudar, para ler, para buscar conhecimento da parte de Deus. Então o ser humano precisa sim aprender de Deus. E como é que se aprende de Deus? É aos pés, meu irmão, de verdadeiros líderes, de homens e mulheres que têm compromisso em levar sua palavra, de ensinar sua palavra sem heresia. Ensinar sua palavra como ela deve ser ensinada. Então devemos sim estudar, porque estudando é que o Espírito Santo irá nos lembrar do que estudamos nas Sagradas Escrituras, daquilo que Cristo deixou como ensinamento para cada um de nós. Então o Espírito Santo, ele consola, ele ensina e ele também ajuda, porque é um dos significados da palavra parakletos, que é ajudador. E de fato ele nos ajuda, meu irmão. Ele nos ajuda quando estamos fracos. Ele nos ajuda quando nós esquecemos, porque ele vai lembrar de tudo aquilo que nós temos esquecido. Porque se ele vai fazer nos lembrar, é porque ele está nos ajudando. Alguém que lembra alguma coisa para outra é porque ele está ajudando aquela pessoa. Eu esqueci de alguma coisa e você vem e me lembra, você me ajudou. E o Espírito Santo também tem essa função de ajudador.
Ele é ajudador também, ele consola o crente, ele ensina o crente e ele ajuda o crente, porque ele habita dentro de cada um de nós, como a palavra de Deus nos fala, ele está habitando em nosso interior, é o Espírito Santo que habita em cada um de nós. E para encerrarmos, meu irmão, esse subsídio, tem o tópico 3 que fala: o Espírito Santo reprova e convence o mundo. É o versículo bastante conhecido que fala que o Espírito Santo é que convence o mundo. O Espírito Santo, ele convence o mundo do pecado, do juízo e da justiça divina. Então, convencer, o que é convencer? Convencer é persuadir. O ímpio, o não crente, ele não tem o Espírito Santo em sua vida. Mas quando ele para ouvir uma ministração da palavra de Deus, um evangelismo pessoal, um evangelismo, sei lá, uma cruzada, ou em algum momento que ele para escutar uma TV, que esteja passando ali uma pregação evangelística, um rádio, o Espírito Santo começa a bater em seu coração. Por quê? Porque o Espírito Santo é o que convence o homem. Às vezes as pessoas acham que ele está falando é por causa da sua eloquência, por causa da sua persuasão pessoal ali, da sua forma homilética, hermenêutica de falar, as pessoas se convertem a Cristo. Não. É um pensamento errado, porque quem convence o mundo do pecado, do juízo e da justiça divina é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que toma partido, que age na vida do ser humano. Outro ser humano não é capaz de levar a pessoa aos pés de Cristo, a convencer a pessoa, mas sim, ele é um canal para que a palavra de Deus chegue até aquela pessoa e aquela pessoa seja tocada. Mas é tocada não por palavras bonitas, mas por palavras inspiradas por Deus através do Espírito Santo. Então é o Espírito Santo que age na vida do não crente. Então é ele que convence o mundo do pecado, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Então, meus amados irmãos, nós devemos entender isso. Porque convencer o mundo do pecado, esse pecado que fala aqui, observe que a Bíblia não fala dos pecados, fala do pecado, porque é da incredulidade que... Porque o homem ímpio, ele é incrédulo, ele não crê nas obras de Deus, ele não crê em Deus Todo-Poderoso. Então, este pecado aqui, o Espírito Santo convence o mundo do pecado, é como se o Espírito Santo convence o mundo que ele é um incrédulo, que ele precisa crer em Deus, que ele precisa crer em Jesus Cristo, porque através da sua fé, através da sua fé, e quando ele começar a crer em Jesus Cristo, aí sim, ele vai ser convencido, porque o mundo jaz no maligno, e é o Espírito Santo que convence o mundo do pecado, dessa incredulidade, porque eles têm que crer. E o homem, quando crê em Jesus Cristo, ele é salvo através da fé, pela graça de Deus, para que ninguém se glorie, mas que a glória seja totalmente dada àquele que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Então o Espírito Santo é que convence o mundo do pecado que nós estamos falando aqui, da incredulidade. O homem ímpio, o homem incrédulo, ele é convencido pelo Espírito Santo a tomar uma direção, a crer em Deus Pai, em Deus Filho, em Deus Espírito Santo, aquele que morreu na cruz do Calvário para que tenhamos vida e vida com abundância. O Espírito Santo também convence o mundo da justiça, meu irmão. Que justiça é essa? É a justiça impecável de Cristo, aquele que se entregou, morreu e ressuscitou e hoje está intercedendo por nós. Ele voltou para o Pai, meu irmão. O mundo não vê, mas o Espírito Santo é aquele que continua persuadindo, convencendo as pessoas da justiça de Cristo, mostrando que o justo morreu para que hoje a justiça de Deus fosse alcançada a todos aqueles que aceitam a Cristo. Então é por meio, meu irmão, do Espírito Santo que nós chegamos a essa convicção e temos a certeza da nossa salvação, de que necessitamos da salvação, porque é através de Cristo. Então o Espírito Santo é que nos leva a ver essa justiça divina na nossa vida, que Cristo se fez pecado por nós, ele morreu, ele cumpriu
Nós não seríamos capazes de exercer essa justiça na nossa vida. Nós não seríamos capazes de chegarmos diante de Deus justo. Mas Cristo fez isso por nós. Então essa justiça de Deus, o Espírito Santo também convence o mundo dessa justiça. E o Espírito Santo também convence o mundo do juízo. Por que do juízo? Porque o príncipe deste mundo já foi julgado. Está mostrando que Cristo já venceu Satanás. Muitas pessoas ainda acreditam que Satanás ainda vai ser vencido. Não, Satanás já foi julgado. O que ele está aguardando apenas é a execução da sentença, porque ele já foi julgado, ele já foi sentenciado. Mas o que ele aguarda é a execução da sentença. Ele já foi julgado, ele já é perdedor, meu irmão. A palavra de Deus nos fala que o último inimigo a ser vencido é a morte. Todo dia morrem pessoas. A morte, então, ainda exerce poder sobre a humanidade. Então, esse é o último inimigo a ser vencido. E Cristo mostrou que ele vence a morte, porque ele já venceu a morte. Ele está nos mostrando que, assim como ele ressuscitou, o Espírito Santo ressuscitou a Cristo com poder e glória, assim também os crentes salvos em Cristo serão ressuscitados e teremos corpo glorioso quando sofremos a redenção do nosso corpo. Aqueles que estiverem vivos serão transformados, mas não precederemos os que estão mortos, porque os mortos ressuscitarão em Cristo para encontrar o Senhor nos ares, e depois nós, os vivos, seremos transformados num abrir e fechar de olhos a encontrar o Senhor Jesus Cristo nos ares. Então o Espírito Santo de Deus, meu irmão, ele também convence o mundo do juízo. E esse juízo que quando a Bíblia está falando aqui é isto, meu irmão. É esse julgamento dos pecados que foram julgados em Cristo lá na cruz. O inimigo, Satanás, já perdeu, meu irmão, para Cristo. Como eu falei, ele está guardando apenas a sentença, meu irmão. Mas nessa batalha que ele perdeu, ele tenta, agariar as pessoas para a perdição. Porque ele já é perdedor, ele já perdeu. Mas você que está ouvindo, meu irmão, esta lição bíblica, este subsídio, essa lição, tenha certeza disso em sua vida, que o Espírito Santo, ele convence o mundo do juízo. E este juízo vindouro que há de vir sobre a face da terra vai ser exercido por Deus Pai. Porque Deus Pai vai vir, Deus Filho vai vir, e Deus Espírito Santo, como já está agindo na face da terra, convencendo o mundo do pecado, do juízo, da justiça divina. Vai vir a plenitude dos tempos, onde vai se encerrar tudo. Aí vai acabar, meu irmão. É a consumação dos séculos. E nessa consumação, Deus Filho vai entregar tudo a Deus Pai. Porque é do agrado dele entregar tudo e fazer a vontade do Pai. Quando ele estava aqui, ele sempre falou: eu vim para fazer a vontade de meu Pai. Então, meus amados irmãos, que nós possamos meditar e entender que é o Espírito Santo que convence o mundo do juízo, da justiça e do pecado. Não é o pregador, não é a letra bonita de um hino, de uma música, mas é o Espírito Santo que convence, meu irmão. Convence o mundo do pecado da incredulidade. Convence o mundo da justiça. Nós não éramos justos, nós não éramos capazes de se chegar a Cristo, mas ele se fez pecado por nós, para que essa justiça, hoje nós podemos chegar diante de Deus Pai, como justo, justificado, porque Cristo se fez justiça por nós, se fez justo. Ele era o justo que morreu por nós injustos. E hoje nós podemos chegar próximo a Deus Pai, porque o Espírito Santo também convence o homem dessa justiça e convence também do juízo, esse juízo que virá. Porque Deus vai vir executar os seus juízos na terra. Mas antes disso ele está o quê? Batendo, tentando, correndo atrás do ser humano. Vamos falar assim, correndo atrás por quê? Porque muitos têm a sua vinda como tardia. Mas não é tardia, meu irmão. Ele não quer que nenhum de vós se perca. Muitos já têm sua vida por tardia. Mas antes ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum de nós se perca.
Então é isto que Deus está querendo, que o mundo reconheça que Ele é o Senhor, que Ele é o que vai exercer juízo, assim como Ele exerceu sobre Satanás. Então este é o juízo de Deus nesta terra, meu irmão. O juízo de Deus, que os nossos pecados, meu irmão, foram lá na cruz do Calvário, foram todos imputados a Cristo na cruz do Calvário. E naquele momento o inimigo já foi julgado, aguardando a sua sentença. Então, através da morte e ressurreição de Cristo, nós temos essa bendita esperança da redenção da nossa alma, da redenção do nosso corpo. Então, é o Espírito Santo que vem atuando no plano da redenção, porque é através do Espírito Santo que nós, assim como ele ressuscitou a Cristo, ressuscitará todos aqueles que morreram em Cristo Jesus. Amém? Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima aula de subsídio da Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe os irmãos. Até a próxima aula, se assim Deus permitir.